Uma pessoa bebe, pega o carro, sabe que não deve, mas mesmo assim assume o risco de causar um acidente. E as estatísticas mostram isso. E há quem precise da bebida para lidar com angústias, com a solidão ou para sentir alegria. Olha, a gente teve alguns casos registrados e um deles, nós registramos aí no fim de semana um motorista que invadiu um estabelecimento em Uberlândia com um carro. Ele estava, segundo informações, embriagado e por pouco não provocou uma tragédia. Eu vou conversar agora com o psiquiatra Dantiele Guimarães, que está aqui conosco, e você participa lá na nossa rede social, no @Manhã Total, mande a sua pergunta. Lá no nosso canal do YouTube também mande sua pergunta, seu comentário. E aqui no 99897.000, que é o nosso WhatsApp, nosso meio de comunicação também. Dantiele, mais uma vez, obrigada por ter vindo e falar de um assunto tão importante, e essas questões que a gente vê muito ligado ali, álcool e alguma situação da vida. Tudo leva à dependência? Tudo é dependência? Eu bebi porque eu queria me soltar um pouco. Isso caracteriza a dependência? Obrigado pelo convite, Imagina. Mônica. É muito interessante essa relação com o álcool. Nem todo mundo é dependente de álcool, mas o uso de álcool sempre traz alguma consequência, quando a gente vê isso que está acontecendo, isso que aconteceu, e a gente vê a todo momento retratado na mídia, são as consequências sociais do uso do álcool. E isso é muito comum a gente ver quando existe o uso abusivo de álcool, que geralmente é o uso em grande quantidade em um curto intervalo de tempo. A pessoa tira ali um dia, vai beber, bebe em grande quantidade, e isso é onde traz essas consequências sociais, que é isso, que a gente vê a todo momento, acidentes de trânsito, violência doméstica, Nós tivemos, inclusive, um caso registrado hoje cedo, você estava acompanhando o Balanço Geral, Sim. de um homem, que foi aí, que é suspeito de abuso, sexual pela mãe e estava embriagado, segundo a polícia. Que abusou a própria mãe. Abusou da própria mãe, Sim, é uma consequência, São as consequências devastadoras do uso do álcool. Você falou dessa questão do uso abusivo, do uso exagerado, e é um uso muitas vezes sem consciência. A pessoa vai, bebe porque precisa beber, ela tem essa noção de que pode ali, realmente fazer mal a ela e mal aos outros, ou Dantiele? Hoje em dia o álcool é uma droga socialmente aceita, E muitas pessoas usam como um mecanismo de fuga, Eu costumo falar que o álcool ele pode ser uma consequência de alguns transtornos mentais. Uma pessoa está deprimida, está ansiosa, está com insônia, e ela busca o álcool como uma fuga, o uso medicamentoso do álcool, Então, assim, ele pode ser uma consequência de alguns transtornos mentais e é causa de muitos transtornos, tanto mental, tanto físico quanto social, Que é isso que a gente vê. E para as pessoas assumir isso, reconhecer isso, é muito difícil? Ainda é muito difícil? Muitas das vezes sim, porque isso que eu disse, muitas das vezes o álcool ele tem um papel na vida daquela pessoa, Ele atua ali, o álcool ele é rapidamente absorvido, ele entra no cérebro e ele tem uma função. Ele traz um bem-estar inicial, ele causa uma anestesia emocional, anestesia de sentimentos. Então a pessoa busca como uma forma de fuga mesmo. E a gente tem uma questão também, que ele estava até me falando aqui, o Dantiele, que é a questão dessa glamorização da bebida alcoólica. A gente vive isso? Vive muito, Assim, o álcool é uma droga muito acessível, Onde você vai no supermercado, o álcool está ali na frente, para alcance de qualquer um. Hoje em dia, se a pessoa sai, se ela não faz uso de bebida alcoólica, ela não é aceita, ela é mal vista. A gente vê muito isso, por exemplo, as pessoas com fobia social, que têm dificuldade de interação social, às vezes começa a beber porque o álcool, dependendo da quantidade, ele atua como um desinibidor, ele deixa a pessoa mais desinibida, mais solta, mais falante. Então a pessoa que normalmente sem o álcool não conseguiria falar, se socializar, ela começa a fazer uso do álcool como uma forma de fazer parte do grupo. Só que a gente sabe que a curto prazo e a médio e longo prazo, isso vai trazer consequências.
A gente vai continuar esse assunto logo depois do intervalo. Eu já vou trazer aqui uma amiga nossa de Uberaba que mandou uma pergunta para o Dantiele. É isso que a gente quer, que você converse conosco enquanto está aí se preparando para a sua terça-feira, tá?